Olá pessoal, bem-vindos. O assunto é reflexão ou simetria de um gráfico. Então aqui eu tenho o gráfico da função f de x. Se eu multiplicar os termos da equação dessa função por um negativo, eu vou ter esse gráfico aqui. Os gráficos são simétricos em relação ao eixo x. Cada ponto dessa curva tem um ponto correspondente simétrico na outra curva, com os mesmos valores de x. Tá? O eixo x é chamado eixo de reflexão, ou eixo de simetria. Funciona como um espelho, refletindo o objeto e a imagem, tá? Então veja, por exemplo, esse ponto. Se o x dele é x2, o y é f de x2. Mas o mesmo valor de x nesse gráfico, mesmo x, o y é menos f de x2. Então o que você vê? Que o domínio das duas funções é exatamente o mesmo, os valores de x. Mas os valores de y são o que? Simétricos. Se aqui o y é 3, aqui o y é menos 3. Se nesse ponto aqui ó, o y é 2, nesse ponto aqui simétrico dele, é menos 2. Multiplicado por 1 negativo. Depois eu vou falar de outros valores, tá? 1 negativo. Então aqui eu tenho o gráfico de uma função f de x. Multiplicando por menos 1, a equação da função, eu vou ter esse gráfico aqui. Feito à mão não está muito simétrico não, mas quebra o galho, né? Você entendeu. Esse aqui é o gráfico da função que menos f de x. Os valores de x são os mesmos para as duas, mas os valores de y são o que? Simétricos. Então aqui, ó, 2, 3. 2 menos 3. Esse ponto e esse são os pontos simétricos em relação ao eixo x. Multiplicando por um negativo. Mais um aqui, veja aí. Uma função bem conhecida. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Função quadrática, né? Função polinomial de segundo grau. Concavidade para cima. Raízes ou zeros, 2 e 3. Multiplicando essa equação por menos 1, olha lá, menos mais menos, multipliquei por menos 1. Eu vou ter esse gráfico aqui, simétrico em relação ao eixo x. Mas observa que as raízes ou zeros são exatamente os mesmos. Todos os outros pontos mudaram. O domínio das duas é o mesmo, é o conjunto R, né? E o conjunto imagem. O conjunto imagem dessa vai de quanto? Vai desse valor de y aqui para cima, a imagem. E esse aqui, esse em vermelho. A imagem vai desse valor de y aqui para infinito negativo. Então você vê que as imagens são valores simétricos. Essa função aí, a função de polinomial de terceiro grau, 3x ao cubo menos 5x, ela tem 3 raízes, menos 1 em 29 aproximadamente, 0 e mais 1 em 29. As 3 raízes aí. São os valores de x onde a curva intercepta o eixo x, né? Multiplicando por 1 negativo, o que vai acontecer? Essa curva em vermelho. Os valores de y são simétricos. Então, por exemplo, esse valor de x aqui, ó. O y dele é esse número aqui. Por exemplo, vou chutar aqui um valor. Né? Aqui, igual eu dei um exemplo agora mesmo. Vamos dizer que aqui seja 2 e aqui 3. Aqui vai ser quanto? Aqui vai ser menos 3. Ó. Aqui ficou mal feito, tá? A curva viria aqui embaixo, né? Então, ó, esse ponto e esse são simétricos em relação ao eixo x. É o mesmo valor de x, mas os valores de y são simétricos. Tá? Pessoal, e se eu multiplicar por um número real qualquer, pode multiplicar. As raízes não vão se alterar. Todos os outros pontos vão modificar. E multiplicando por um número real qualquer, os gráficos não vão ser simétricos mais, igual eu mostrei aqui em relação ao eixo x.
Aí é só multiplicando por menos 1, né? Esse que eu mostrei. Então veja, por exemplo, a função 6x² menos x menos 1. Função polinomial de segundo grau. Calculando o delta é 25, as raízes mais meio menos 1/3. Eu peguei essa função, multipliquei por 2 negativo. 2 negativo, 2 negativo, 2 negativo. Multipliquei os 3 coeficientes A, B e C por 2 negativo. Deu essa função. O delta dela é 100, mas as raízes continuam as mesmas. Menos 1/3 mais meio. Então, o que a gente pode concluir? Multiplicando ou dividindo a equação de uma função por um número real qualquer, os zeros ou raízes não se alteram. O gráfico vai se alterar completamente, mas as raízes não, tá? As raízes são as mesmas. E multiplicando especificamente por um negativo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter gráficos simétricos em relação ao eixo x, que no caso aí é chamado de eixo de reflexão ou eixo de simetria, tá? Ó. Eixo de reflexão ou eixo de simetria. Beleza? É isso por enquanto. Bons estudos. Tchau, tchau.